Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e quero nesse vídeo trabalhar aí com vocês a lição de número 2, tá, da revista da editora CPAD. Lembrando que estamos estudando nesse trimestre o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. A gente está falando um pouquinho sobre, baseado aí na reconstrução de Jerusalém, no avivamento espiritual a qual isso trouxe, a gente está falando um pouquinho sobre como enfrentar nessas crises, as adversidades. E essa lição de hoje será a lição de número 2, Despertamento Espiritual, um milagre. Lembrando que a gente já postou aí no nosso canal a lição de número 1, para você que ainda não assistiu. Vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa acessar e assistir também essa aula junto a nós aí. E lembrando também que no nosso canal, para você que está chegando agora, de repente ainda não conhece bem o nosso canal, a gente sempre disponibiliza no nosso canal uma espécie de playlist referente aí, tá, às lições, aos trimestres. Então, você vai estar podendo assistir no nosso canal aí não só a lição atual, como também as anteriores, tá? Fique à vontade aí para conhecer o nosso canal. Será uma honra ter você conosco. Então, começando essa lição aí. Texto áureo diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, 11. Nossa verdade prática diz: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. E a leitura bíblica em classe nos mostra, está lá em Esdras 1, verso 1 ao 7, e Neemias 1, dos versos 1 ao 3. Lembrando que a nossa introdução vai dizer aí: nessa lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Então o tema já está bem claro aí para nós, é despertamento espiritual. Então o que a gente vai trabalhar dentro dessa lição é isso aí, é entender um pouco mais a esse respeito, é conhecer um pouco mais sobre esse tema tão impactante, tão importante, né, que é o despertamento espiritual. Para começar, vamos ver aí o primeiro tópico que diz: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Gente, esse tópico em si, nessa frase do tópico já nos diz tudo, né? Já é para nós a mensagem a respeito do sentido do verdadeiro despertamento espiritual, do que é o despertamento espiritual. Então, continuando aqui, no primeiro ano de Ciro, a gente vê na Bíblia lá, né? Despertou o Senhor o espírito de Ciro, está no livro de Esdras, capítulo 1, verso 1. Então, vamos continuar aqui para entender o que é que essa mensagem nos traz. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro de seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Então, antes de eu começar a comentar o que está escrito aqui, a gente precisa falar um pouquinho sobre despertamento espiritual. Em primeiro lugar, qual é a primeira coisa que nos vem à mente quando a gente fala de despertamento? O início já nos dá uma ideia. Despertar, ou seja, acordar, é como alguém que estava numa espécie de sono profundo e agora é acordado, né? É despertado deste sono. Então, a gente precisa analisar isso de maneira espiritual. Nós sabemos que quando estamos dormindo, pelo menos na maioria das vezes, a gente sonha. Há quem diga que a gente sempre sonha, só que às vezes não lembra. Então as pessoas às vezes dizem, né, os estudiosos da área, que a gente sempre está sonhando, mas quando dorme, porém às vezes a gente não consegue lembrar os sonhos e acha que não sonhou. Mas a ideia básica é que geralmente quem está dormindo está sonhando. Então, espiritualmente é assim, aquela pessoa que está num sono, né, ela está vivendo um sonho. Um sonho é o quê? Um sonho é uma realidade alternativa, não é a realidade real, aquela coisa ali, é algo alternativo. Então um sonho às vezes nos envolve em tanto que a gente acha muitas vezes que está realmente vivendo aquilo, que aquilo é real, que aquilo é normal a nós. Então às vezes a gente acorda até assustado quando está sonhando lá. Há pessoas que às vezes acordam gritando, chorando, né, porque são tão envoltos naquele sonho que tiveram que passam a entender ou a pensar, melhor dizendo, que aquele sonho, aquilo é real, aquilo realmente aconteceu. Tá? Principalmente nós, da questão ligada à Bíblia Sagrada, né? ao Evangelho, os cristãos, né? O Evangelho, a maioria das pessoas muitas vezes entendem que existem sonhos que têm um cunho espiritual. Então, às vezes, a gente sonha algo e fica pensando se aquilo é realmente ou não. É claro que a prática correta ali é, após termos sonhos, a gente orar a Deus a fim de que Deus realmente nos diga se aquilo é espiritual ou não. Mas a ideia aqui, para eu não fugir do foco onde eu quero chegar, é que as pessoas estão sonhando, estão dormindo e acham que aquilo que estão vivendo durante o sonho é a realidade, é a verdade, é o correto, é o certo a se fazer. Então, espiritualmente, aponta para isso. Há pessoas que estão vivendo no erro, achando que esse erro, ou esse sonho, como assim diria, esse sono espiritual, tá?
essa mornidão, esse sono, esse esfriamento espiritual, é a realidade, aquilo é o certo, aquilo é o correto, aquilo é a maneira correta que Deus quer para que essa pessoa viva. E então, o que acontece? Quando essa pessoa é despertada, é que ela passa a entender que tudo que ela absorveu, tudo que ela conhecia, tudo que ela achou ser verdade, na realidade era só uma, vamos dizer assim, uma verdade relativa, algo não era absoluto, não era real. Então, muitas vezes as pessoas estão enganadas, estão dormindo, espiritualmente falando, estão vivendo um sonho, achando que esse sonho é a realidade. Tá? Quando, na verdade, o que nós precisamos entender é que é necessário que haja um despertamento, que as pessoas acordem. E de onde vem esse despertamento? Quem é que chama as pessoas a acordarem? É Deus. Isso que a gente vai ver aqui dentro dessa lição. Então, despertar é como se a pessoa, como eu já disse aqui, estivesse sonhando, vivendo uma realidade paralela, um mundo paralelo, uma visão paralela das coisas, achando que aquilo é correto, achando que aquilo é o certo. Então, Deus vem e o desperta. Deus vem e chama essa pessoa a acordar. Deus traz essa pessoa novamente para a realidade. Então, despertar ou despertamento espiritual é entender, é voltar à verdadeira realidade espiritual. E é o que Deus quer que nós façamos, que nós vivamos. E isso é o que a gente vai perceber aqui dentro desse contexto, dentro desse texto que a gente acabou de citar. Esse texto a gente já falou um pouquinho sobre ele bem pouco, né, na lição passada, e o contexto aqui remete ao reinado de Ciro. Então, quando Ciro, em dado momento, Ciro descobre que havia profecias, né, lá dentro do povo de Israel, a saber, Judá, né, o profeta Isaías, havia quase 200 anos antes, aqui em data aí 180 anos, tá? E ele havia profetizado que Ciro reinaria e que Ciro reinando seria ele, tá, ungido de Deus, ungido do Senhor, para trazer a libertação, tá, e a restauração, por assim dizer, como povo, como nação, para a nação de Israel. Então, Ciro, ao descobrir isso, ele passa a partir daí pôr em prática um plano interessantíssimo, que é, uma vez findado lá o período do cativeiro em Jerusalém, o cativeiro na Babilônia, do povo que outrora estava em Judá, Jerusalém, então ele começa a libertar este povo, ele começa a enviar levas desse povo que está na Babilônia para retornarem para Judá, mais propriamente dito, a Jerusalém, a capital. Olha que coisa interessantíssima. E o que o comentarista está dizendo aqui, a ideia, de repente, para você, professor, que vai lecionar essa lição, é entender que esse despertamento, quando a gente passa a olhar pela Bíblia, a gente percebe que, na lição passada vimos isso, Daniel orou para que isso acontecesse. Daniel, em dado momento da sua vida, ele percebe que o cativeiro que Jeremias havia dito lá, profetizado da parte de Deus, que findaria-se a passar de 70 anos, estava por se acabar, mas ele não via nada visivelmente que realmente apontasse para que isso acontecesse. Então ele vai orar a Deus, com fé em Deus, crendo no que Deus falara a Jeremias, acreditando que Jeremias era homem de Deus. Daniel passa a orar. Então é dessa oração de Daniel que a gente percebe, então, a partir daí, um despertamento. Daniel se quebranta, se humilha, exalta o Senhor, passa a orar, e a partir daí dá um despertamento interessantíssimo espiritual. Porém, esse despertamento que ocorre na vida de Ciro, ainda que Daniel tenha sido despertado por Deus a orar, perceba isso, tá? Daniel é despertado a orar e automaticamente Ciro é despertado por Deus a pôr em prática aquilo que Deus havia de fazer lá em Judá, em Jerusalém, com o povo dele. E olha que coisa interessante. Então, não foi a ação de Daniel em si que gerou essa reação na vida de Ciro. Mas o que a gente percebe aí é que esse despertamento, tanto de Daniel quanto de Ciro, um para orar e outro para começar a agir como Deus queria, partem única e exclusivamente de Deus. Deus é o autor, Deus é o mentor, Deus é quem desperta ambos esses homens, né? A gente está vendo 2 exemplos aqui na lição, há muitos outros, mas a gente está focando dentro da lição para não se perder. Então a gente percebe é que de Deus parte isso. Deus é o autor. O plano de Deus, o projeto de Deus, essa é a vontade de Deus. Deus quer realmente e Deus queria realmente que Daniel orasse, como também queria que Ciro fizesse aquilo que Deus lhe havia otorgado a que fizesse. Então a ideia é essa aqui. Deixa eu ler mais uma vez a lição, porque eu tenho outra coisa a comentar a esse respeito. Então lá, eu vou ler mais uma vez aqui, peço perdão a vocês. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro de seu povo. Então a gente já falou sobre isso aqui. Daniel vai orar porque é despertado por Deus. É Deus quem toca em Daniel para que ore. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Então, Ciro é despertado por Deus, não por Daniel ou por sua oração, ainda que Deus tenha direcionado a Daniel a orar por isso. Então, gente, a melhor maneira de nós lidarmos com essas dificuldades que a gente percebe aí dentro da sociedade, questões ligadas a governo, questões ligadas, né, a lideranças,
Muitas vezes a gente tem duas maneiras de lidar com isso. Agir diretamente, ou seja, trabalhando, não sei, na área política, eu não sei, se de repente eu estou falando de alguém que foca nessa área. Mas quando nós não estamos diretamente ligados a essa área, o que a gente precisa fazer, ou ainda que estejamos, mas o que a gente precisa fazer é orar. Então, se a gente quer ver mudança com as lideranças, a gente quer ver mudança na nossa nação, a gente quer ver mudança nesse mundo como está aí, nós precisamos dobrar o joelho e orar. Então, nós precisamos entender, tá? Deus tem nos despertado. Não precisamos dizer que Deus vai nos despertar a orar, não, porque Deus já tem nos despertado. Muitas vezes somos nós quem não oramos. Muitas vezes somos nós quem não atendemos o chamado de Deus. Mas o que a gente percebe, tudo que a gente vê aí, os ataques da mídia contra o povo de Deus, né, contra a igreja do Senhor, contra a nossa fé, contra a família, contra os valores, né, que compõem a família, contra o casamento. Então, tudo isso é já um despertamento, é um sinal para que nós possamos orar. Então, não precisa Deus surgir como veio lá no Monte Sinai para falar com o povo, luzes, trovões, raios, aquela voz como um som de muitas águas. Não nos é necessário, gente. Está aí os sinais de que Deus nos tem chamado, conclamado a orar. Tá? Esse despertamento da parte de Deus, ele está aí para nós. Deus já tem nos falado dia a dia. O problema é que nós não estamos atendendo esse chamado de Deus. Então, não é que nós não estamos sendo despertados. O problema é que Deus nos acorda, nos chama. E volto ao exemplo que eu dei da pessoa que está dormindo. Como é que a gente faz? Já percebeu que a pessoa que está dormindo, o sono é tão profundo que você balança a pessoa, chacoalha, sacode, balança muito, a pessoa vira para o lado e não acorda? Muitas vezes somos nós assim, nós estamos dessa maneira. E eu preciso, é claro, me colocar, porque eu também sou um ser humano, nós estamos também desse jeito. Eu não vou aqui dar uma de super-homem aqui, não. Nós muitas vezes somos assim, Deus nos quer fazendo algo, Deus nos chama a fazer algo, nos conclama a fazer algo, e a gente simplesmente não faz. A gente prefere rolar para o outro lado da cama do que despertar. Então, preferimos rolar para o outro lado da cama espiritual, tá? Quando Deus nos chacoalha, nos sacode ali, do que simplesmente acordar e entender que Deus nos tem chamado a um despertamento espiritual. Então, não foi Daniel que despertou Ciro, foi Deus, como também foi Deus quem despertara Daniel. Então, olha que coisa interessante. Por que é bom falar sobre isso? Né? Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Isso aqui, muitas vezes, não está só ligado ao despertamento espiritual. Há muitas áreas hoje dentro da igreja que a gente precisa pensar dessa forma, ver como está aqui descrito nessa lição. E deixa eu dar alguns exemplos aqui interessantíssimos. Eu acho que o maior deles, para eu ganhar tempo e não ser uma aula muito extensa, é o que acontece em cultos, nossos cultos, liturgias. Muitas vezes a gente convida, direcionados por Deus, pregadores a ministrar, eu também como prego a palavra, eu não posso dizer, mas que realmente acontece, eu também prego. Então, mas o problema é que muitas vezes a gente vê pregadores, né, pessoas aí ministrando, cantores, o que quer que seja, que ministram, Deus salva almas. Geralmente quando é uma alma, a gente não vê a pessoa fazer aquele show todo, não. Mas quando tem almas no plural, no altar, no reino, a pessoa tenta passar a imagem de que foi tudo que aconteceu ali, veio dela, foi ela que fez aquilo. Então foi através dela, a palavra dela, o jeito dela, a unção dela, a graça dela, tudo dela. Então parte dessa pessoa, ou deixa, né, quando eu falo dela, você entende ele ou ela, pregador, pregadora, pastor, pastora, o que é que seja aí, alguém está ministrando, cantando, sei lá, acha que é ele que faz aquilo. E muitas vezes deixa de lado o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é posto de lado e a pessoa é quem aparece. E a primeira coisa que faz, muitas vezes nem espera chegar em casa, com os avanços tecnológicos aí, a gente percebe. Antigamente não, a pessoa chegava em casa, abria um computador e colocava lá, hoje eu preguei 20, 30, 40 almas, ainda bota o telefone embaixo, né? Tal, 27, não sei o que lá, que aqui é o meu estado. 27, não sei o que lá, o prefixo, tal, me convida, me chama que eu sou tremendo, homem de Deus, homem da revelação de Deus, mulher de fogo. Gente, hoje não, hoje a pessoa já faz isso no culto. Terminou o culto, já faz aquela selfie com as almas ali, aquelas pessoas que se converteram, que o Espírito Santo é quem fez a obra, e a pessoa às vezes quer ganhar o crédito, quer ganhar marra. Por quê? Porque quando essa pessoa apresenta a quantidade de pessoas que se converteram, tá lá no culto, quando ela ministrou, quando ele, né, quando essa pessoa ministrou, a ideia é dizer o seguinte, para quem está vendo aquela postagem, olha, me chama que o negócio aqui é bala. Se me chamar, tá vendo? Toda vez que eu prego isso aqui, alma. Então me chama, agenda já aí, minha agenda, prepara já o hotel, prepara tudinho aí, já começa a contar a oferta, se não tem, dá um jeito de arrecadar, me chama, porque quando eu chego o negócio acontece. O que eu vejo, gente, como pregador, muitas vezes é isso aí, tá? Infelizmente, a gente tem que falar e é triste, é ruim para nós. É gostoso, o que eu acho bom, e já que eu estou falando nesse assunto, eu vou parar agora desse assunto, para não estender, para não sair da onde eu quero chegar, mas o que eu acho legal, o que eu acho interessante é quando a igreja é quem faz isso. Suponhamos que eu pregue em um lugar, suponhamos que
30 almas se convertam durante a ministração. Eu sei que é o Espírito Santo quem fez a obra. Então, 30 pessoas foram convencidas pelo Espírito Santo. Eu jamais vou querer sair tirando onda e achar que fui eu. 30 pessoas. Mas eu gosto quando é a igreja quem posta. Então, a igreja posta lá. Hoje foram 30 almas, 30 pessoas se renderam aos pés do Senhor, reconheceram que Deus é maravilhoso, que pode mudar a história. Aí é bom, porque nos dá a ideia que quando a igreja posta, por que é bom? Porque é a própria igreja, é essa igreja, é esse pastor aí que vai cuidar das ovelhas, não sou eu. Eu sou um pregador itinerante, então eu não pastoreio uma congregação, eu não cuido de maneira direta, ainda que eu tenha trabalhos que eu faço com doações, ajudando, todo tipo de coisas que eu faço, caso você queira conhecer esse trabalho, meu contato vai estar no final aí, mas esqueçamos isso aqui. A ideia é entender isso, tá, gente? Quem faz, voltando aqui, eu acho que já tá bom, o que eu falei já deu, é entender que quem faz é o Espírito Santo, quem faz é Deus. Então quem desperta é Deus, quem nos desperta do sono é Deus. Então a obra de Deus, a glória de Deus, o poder é de Deus. Eu não posso sair por aí dizendo que eu ganhei 40, 50, 100 almas, 1000 almas, tá? E a gente, perceba uma coisa, nós é que dizemos, Pedro pregou em 3.000 almas, porque está no texto lá. Mas Pedro não saiu por aí depois disso em Atos, a gente não vê Pedro dizendo, olha, eu preguei e foram 3.000. Eu não acredito que Pedro tenha falado, comigo é 3.000. Não. É um relato, é mais uma questão histórica para nós possamos entender o agir do Espírito Santo, só isso. Então vamos passar para outro assunto aqui. Então ficou claro isso aqui nesse slide, é entender que quem faz é Deus, quem age é Deus, quem opera é Deus, a glória de Deus, tá? Todo o poder, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então o segundo tópico vai dizer o seguinte, as finalidades do despertamento. Então para que serve? A gente viu um pouquinho aí do que é o despertamento. Eu creio que há muito mais a ser dito, mas a gente está tentando ser didático e bem direto, né, nesse vídeo, bem sucinto. As finalidades do despertamento, quais são? Por que deve haver o despertamento? Para quê? Primeiro, para a restauração, né, nesse sentido bíblico, a restauração nacional de Israel. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, o mesmo proclamou um edito autorizando, melhor dizendo, os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor. Né, em Jerusalém, que é em Judá, está dizendo lá em Esdras 1:2. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Então, gente, olha que coisa maravilhosa aí. Então, para que serviu aquela restauração lá? Para que serviu, melhor dizendo, o despertamento espiritual? Primeiro, para que houvesse, através desse despertamento de Deus chamando Israel a si, chamando Israel para ele, houve ali, com isso, uma restauração. Então, a nação foi restaurada. Então, olha que coisa linda. Para que serve o despertamento espiritual, gente? Para que haja restauração no meio do povo de Deus. Para que vidas sejam restauradas, para que lares sejam restaurados, para que famílias sejam restauradas, para que casamentos sejam restaurados. E a partir daí, é claro, a salvação dessas almas, que é o principal, que é o foco maior de Deus. Então a gente precisa entender que esse despertamento ele serve para isso. Então nós somos despertados por Deus a fim de que venhamos auxiliar as pessoas, as vidas que carecem, que precisam do Senhor. Então quando essa restauração chegou lá em Israel, olha que coisa linda, a nação inteira, todos os cativos, tá? Nesse momento, então, eles entenderam que a partir desse documento, desse edito, né, preparado, aí, homologado por Ciro, dando autorização para que os judeus pudessem retornar para sua terra, a partir daí a nação começa, a esperança começa a brotar no coração de Judá. Começa a brotar no coração. A gente sempre fala em Israel, deve ser uma questão mais estratégica, mas a ideia é que Israel, porque a gente conhece hoje como a atual Israel, então no coração desse povo, por que eu estou falando isso aqui? Porque havia divisões, né, a tribo do norte e o sul, então a gente vai falar um pouquinho sobre esse ponto aqui ligado ao sul. Então com isso houve essa restauração nacional, e para nós a aplicação é essa. Somos despertados por Deus a fim de que, através disso, sejamos restaurados, que haja restauração em nosso lar, em nossa vida, ao nosso redor, e que pessoas também sejam pelo Espírito Santo restauradas. Nós vamos orar como Daniel orou. Daniel orou pela nação e nós precisamos orar, intercedendo para que as pessoas sejam restauradas, para que Deus agora vá lá e desperte essas pessoas desse sono terrível, que é o sono da indolência, o sono da prostituição, o sono do pecado, o sono da contenda, o sono da inveja, tá? O sono do adultério, tudo isso, que as pessoas acordem e pulem fora disso o quanto antes. Continuando aqui, segundo ponto. A restauração espiritual de Israel. Então, primeiro, o despertamento veio para ser o quê? Restauração nacional, a nação, o povo. E agora a restauração espiritual de Israel. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônicos. Porém, havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Ou seja, qual era a lição? Não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos.
Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, dos pés à cabeça, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e este, na sua restauração espiritual. Olha que coisa interessante, gente, que a gente precisa analisar também e entender desses contextos, desses parâmetros aqui. Então a restauração ela foi nacional, ou seja, a nação de Israel foi restaurada, e essa restauração também ela foi espiritual. Em que sentido? Ela foi espiritual no sentido de que Israel aprendeu a cultuar a Deus de verdade, aprendeu a adorar a Deus de verdade, aprendeu realmente o que é ser um salvo, santo, tá? Levar uma vida agradável, santa, pia e abençoadíssima diante de Deus. Então, com esse despertamento, Deus traz a nação de Israel de volta, povo, nação, Israel, e também a partir daí, Deus restaura Israel, o fervor espiritual, o desejo espiritual. E isso, gente, é impactante e muito importante para nós. Nós precisamos também ser restaurados espiritualmente, precisamos entender, tá, que Deus quer mudar a nossa vida espiritual, Deus tem o melhor para nós, Deus quer fazer o melhor em nós. Com Israel, como foi? Israel tinha um péssimo costume. Desde que fora formado ali Israel, esse povo, Israel volta e meia titubeava, e acabava fazendo uma espécie de culto dúbio. Uma hora adorava Baal, outra hora adorava Deus, uma hora Astarote, Milcom, Azera e Dagon, volta e meia, uma espécie de culto meio que mesclado, misturado. Não era aquele culto genuíno, aquele culto real, aquele culto glorioso, como Deus assim o quer. E o que acontece? Deus permite o cativeiro. Depois do cativeiro, 70 anos, Deus usou ali para que Israel entendesse realmente o que Deus queria deles, quem eles realmente eram diante de Deus e quem deveriam ser diante de Deus. E eles voltam agora restaurados, voltam agora adorando só o Deus Todo-Glorioso, o Deus Todo-Poderoso. Então, onde eu quero chegar com isso? Você já entendeu. Deus permite certas situações difíceis, adversas, a fim de que, através dessas situações, Deus também nos restaure. Então, nem sempre a gente é despertado com uma coisa linda, nem sempre o anjo do Senhor vai tocar no teu joelho para você orar de madrugada. Às vezes Deus vai permitir uma luta, uma prova, uma enfermidade, uma dificuldade, um câncer. Tá aí, Deus me perdoe falar isso, tá aí essa pandemia terrível, mas tem coisas que Deus permite a fim de que o povo dele desperte, acorde. Entenda quem ele é e o que ele faz, como ele age, que ele é todo glorioso. Então, nem sempre Deus vai usar coisas maravilhosas, flores, bombons, chocolate, para despertar o povo, não. Deus vai permitir luta, prova, adversidade, sofrimento. Quem sabe você está passando, enquanto assiste esse vídeo, por um sofrimento. Entenda, possa ser, tá? Não estou afirmando, mas possa ser que Deus está te chamando para que você desperte espiritualmente. Entenda isso como um chamado de Deus para a sua vida, tá bom? Então, vamos lá para o terceiro tópico. Deus cumpre as suas promessas. Olha que coisa linda. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa sob o comando de Ciro, rei da Pérsia. Então, gente, deixa eu focar aqui no texto para poder aplicar depois. Primeiro, esse cativeiro, tá? E após o cativeiro, Ciro sendo levantado e por conseguinte Ciro dando essa ordem para que se restaurasse lá, se restabelecesse, construção do templo, muro, todo esse processo ocorresse, isso aí também foi uma forma de Deus cumprir a palavra dele e mostrar quanto ele é fiel, a promessa que ele havia feito. Então o Deus que prometeu que ainda que Israel fosse levado para o cativeiro, ainda que passasse 70 anos, Deus também restauraria. E esse mesmo Deus que prometeu isso, ele está cumprindo agora. Olha o cumprimento da promessa. Então, muitas lutas que nós passamos, Deus muitas vezes usa pessoas, né, profetas, homens de Deus, a própria palavra de Deus, que é a maior de todas as profecias, para nos falar. A gente é divertido pela palavra, muitas vezes não ouve, não dá atenção, mas Deus permite certas situações. Mas ainda assim, Deus nos mostra que ao cabo disso, ao término disso, Ele cumpre em nossas vidas a promessa, ou as promessas que Ele nos fez. Olha que coisa maravilhosa. Então, tudo isso aqui é um cumprimento de promessa. Porque se você vê lá, Jeremias 27, 22, né, que está a referência, vai dizer o seguinte, que Deus permitiria os 70 anos do cativeiro, mas após esses 70 anos se findarem, Deus traria de volta o povo para a terra. Deus trouxe? Sim, então cumpriu essa promessa. A segunda aí, né? A gente vê aqui lá no Jeremias 25, 12, que fala que Deus também julgaria a nação da Babilônia. Ao término disso, Deus julgaria a Babilônia. E aconteceu isso? Sim, Daniel 5, finalzinho, mostra claramente. Que durante o período do banquete de Belsazar, os medos persas invadem a cidade, por baixo ali, por um canal, por um muro que havia na cidade, enquanto havia aquela bebedeira, toda aquela orgia acontecendo naquele banquete, eles invadem a cidade, matam Belsazar, pronto, finda-se aí o reino da Babilônia. Então Deus, ele usa certas situações para cumprir também em nós as promessas dele e mostrar realmente a fidelidade, o quanto ele é fiel, o quanto ele é maravilhoso. Outro ponto importante aqui, ó, Deus renova suas promessas de bênçãos.
Em cada despertamento, Deus vivifica e renova suas promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas da glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Então, outra coisa, gente, Deus, além de cumprir promessa em nossas vidas, como cumpriu também lá com Judá, com todo esse processo aí, né, a ida para o cativeiro, sim, foi terrível, mas Deus cumpriu o que ele havia dito, que traria novamente o povo e os meios, né, como Deus, os mecanismos que Deus utilizou para trazer o povo de volta. Com isso ele cumpriu a promessa, ele mostrou que é fiel e também ele renovou. Olha que coisa linda. O povo voltou outro, gente. Isso é um renovo. Então, lutas que Deus permite, adversidades que Deus permite, às vezes são para nós um renovo. Fala a verdade que depois das lutas que você passou, você não virou outra pessoa. Agora você ora com autoridade, de repente você passou um aperto com uma situação difícil aí, ou outras, né? Uma ou mais situações difíceis. Mas olha como você ora depois disso aí. Olha como você busca Deus depois disso aí. Olha que crente que você virou agora na presença de Deus. Olha como você frequenta mais a casa de Deus. Olha como você aprendeu, tá, o valor realmente do sangue de Cristo derramado sobre a tua vida para mudar a tua história. Então Deus ele usa também essas situações para nos renovar, tá? Um renovo. A gente deixa de ser aquela pessoa apática, aquela pessoa que não ora, aquela pessoa que não consagra, aquela pessoa que não quer nada com Deus, passando a partir daí a ser alguém mais fiel, alguém que busca, alguém que realmente vive aquilo ao que prega, tá? E que prega também para os que pregam aquilo que vive. Continuando aqui, nós vemos também outro ponto interessante, tá? Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria um ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo do altar do incenso não se podia deixar apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje, como no dia de Pentecostes. Todavia, isso só pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Olha que coisa linda. Então, Deus lá, como a gente viu aí, olha, Deus ele renova as promessas dele, tá? E Deus também, além de renovar, né, renovar-nos com a promessa, ele renova também a nossa fé. A nossa fé aumenta. Não estou falando dos nossos atos, nossas atitudes diante de Deus ou diante dos homens, tá? Nossa liturgia, ou nossas idas ao culto, ou eu colocaria aí, tá, nossa profissão de fé, nosso devocional, não. Dentro de nós também a nossa fé é renovada. A nossa fé fica acesa, é como se o fogo tivesse apagado em nós e Deus, com essa situação que está acontecendo, Deus acendesse essa chama e ela permanecesse acesa. Olha o exemplo de Israel aí. Israel vivia adorando ídolos. Depois do cativeiro, ainda que hoje não adore a Cristo, não entenda o Evangelho, não reconheça a pessoa do Espírito Santo, mas ainda assim, eles não se prostram lá perante ídolos. Isso aí acabou. Essa idolatria, o que eles têm hoje é uma confusão com relação ao Evangelho, e isso vai ser, com a vinda de Cristo, isso vai se findar. A gente percebe isso no Apocalipse. Basta ler o Apocalipse, a gente percebe o que vai acontecer com os judeus. Mas o que não vem ao caso para essa aula. É coisas futuras aí. Mas a ideia é entender o quê? Eles, ainda que não adorem a Cristo, como eu já disse, o Espírito Santo, ok? Mas eles dizem adorar só o Deus Todo-Poderoso, né? O Hashem, como eles falam, né? Eles não pronunciam Jeová, Javé e Jeová, o Adonai, como eles falam. Então, mas pelo menos essa idolatria foi embora. Então, como a gente viu no Antigo Testamento, aí, o fogo não tinha que estar sempre aceso lá, né, no altar, tinha que estar sempre aceso. Então Israel deixou o fogo apagar, Deus mandou o cativeiro foi ali, era Deus colocando lenha, aquele cativeiro foi 70 anos de Deus botando lenha. No finalzinho Deus tacou fogo no coração desse povo e aí eles saem daí acesos e estão, nesse sentido, acesos até hoje, fé. Então Deus às vezes permite nos passar, repito o que eu disse, reitero o que eu disse. Deus permite o cativeiro, Deus permite a prova, Deus permite muito sofrimento e com isso a gente sai renovado. Não só o nosso devocional, o nosso espiritual, mas a fé. Internamente nós somos outras pessoas. A gente não muda só os hábitos por fora, a fim de que as pessoas vejam isso. Nós mudamos também por dentro. A gente se sente mais próximo de Deus. A fé trabalha em nossos corações. Vamos ver aqui também. Né? O despertamento torna os homens obedientes à palavra. Vamos findando aqui já, né? Acabando agora. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Que culto era aquele? Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Então a gente percebe o seguinte, quando o povo voltou lá para Jerusalém, começou a reconstruir o templo, edificar os muros com Neemias, né, os templos com Zorobabel, a partir daí, os cultos tiveram mescla? Não, a gente não vê mais mescla nos cultos. A gente não vê mais estátua de Astarote.
de Milcom, de Azera, de Dagon. A gente não vê mais nada disso. O que a gente vê lá simplesmente é o povo reedificando o templo, ainda que com certa dificuldade, ainda que no livro de Ageu nos mostra que o povo também não estava tão 100%, mas estava procurando melhorar. Mas a gente não vê isso mais. Então, idolatria, mistura, mescla no culto, não. A gente vê aí o povo na sinagoga, o povo no templo, buscando a Deus do jeito deles. Levantou-se com o tempo, sim, grupos como os Hadicim, né, que é os fariseus. Isso aí, por mais que tenham tido essa dificuldade, esse problema todo, mas a ideia é entender que, pelo menos no coração, pelo menos no culto de Israel, a gente não viu mais essas misturas, tá? Imagens de esculturas, deuses estranhos, pagãos, isso não aconteceu mais. Por quê? Porque a partir do que Deus fez, o culto foi estabelecido. Eles passaram a cultuar a Deus, tá? Olha que coisa linda. Não houve mais mescla nem mistura. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem incessantemente ou intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu: para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui já fala tudo. Até para eu comentar isso aqui, porque é maravilhoso. Isso aqui já fala por si só. Então, para que a gente precisa aprender, tá? Cultuar a Deus é o quê? É aprender que a gente não pode passar daquilo que Deus já deixou na palavra dele. Então, tudo que é deturpação, tudo que é distorção, tudo que é contrário à palavra, tudo que é esquisitice, que a palavra não dá base para isso, tá fora. A gente não precisa nem perguntar, não. Aí eu vou perguntar ao pastor fulano, amém. Se você respeita alguém e vê essa pessoa com esse conhecimento todo teológico, bíblico, amém. Vai lá essa pessoa, né? Autoridade na sua vida. Mas a própria Bíblia já nos dá isso. Se tá fora da Bíblia, se é fora dos padrões de Deus, se a palavra não dá base para isso, tô fora. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E esta forma de proceder, essa atitude do crente, é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Então, como é que a gente vai aprender a conviver um com o outro? É difícil, irmão. Conviver, tá como crente. Eu consigo conviver muito bem com as pessoas aqui de casa, minha esposa e meu filho, família. Amém. Aos trancos e barrancos, toda a família tem, de vez em quando, dá um desgastezinho, mas é normal, tá dentro dos parâmetros. Agora, como é que eu faço para conviver com pessoas que eu nem conheço direito, que pertencem lá à mesma fé que eu sou na minha igreja? Gente, se eu não tiver palavra de Deus, se eu não entender que certas coisas são para que eu busque mais a Deus, vai ficar difícil. Então, eu reitero o que eu disse aqui, porque isso aqui é muito lindo, isso aqui é maravilhoso, isso aqui precisa ser meditado todo dia. Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Paulo falou, olha, o meu desejo é esse. Eu estou aqui para ensinar vocês que vocês não podem passar daquilo que Deus escreveu, aquilo que está falado, aquilo que foi dito por Deus, aquilo que é a palavra de Deus. Vocês não podem inverter, distorcer, acrescentar ou tirar, extrair uma coisa da palavra, não. Vocês têm que viver pela palavra, na palavra, através da palavra, com a palavra, só para a palavra. Esse é o ponto que Paulo queria focar e que a gente aprenda isso aí, tá? Então, concluindo aí a nossa aula. É tempo de nos despertarmos para que o Senhor, quando vier, não nos encontre adormecidos. Isso aqui é interessante, gente. A gente tem que estar despertado, acordado. Então, é isso que eu falei no início da aula. Despertamento espiritual é isso. É a gente viver um sonho, uma ilusão, e o sonho é tão gostoso que a gente acha que é real, não quer acordar mais, é tão bom que está. Tem pessoas que estão aí no pecado, na glutonaria, na imundícia, no adultério, na prostituição, estão aí no erro, tá sendo enganados por falsos líderes, pessoas que usam, da Bíblia ele só usa a capa, dentro da Bíblia parece que não usa nada, parece que nem tem Bíblia, só querendo comer o dinheiro do povo e o povo indo atrás, umas campanhas esquisitas, umas revelações da carne, uns negócios estranhos aí, é um tal de profeta no Facebook só pedindo revelação, pedindo para compartilhar, umas... Gente, umas coisas do cão, para dizer a verdade, coisa do inimigo isso aí. Não vem dizer para mim que não é, que não dá para ver Deus nesse troço, não. A pessoa dizer que só vai revelar se compartilhar, porque Deus só vai falar com quem compartilha. Esse negócio não existe. Alguém tem que ter a coragem de dizer a verdade. Esse troço é... E se você tem esse costume de estar assistindo esse vídeo, pula fora disso agora, para hoje, para ontem, eu diria. Sai desse negócio. Tá? Então a gente tem que entender isso aqui. Então, pessoas que gostam de estar dormindo, gostam de estar adormecido, pula fora disso. Para quê? Para que vindo de improviso, não vos ache dormindo. Já pensou? O Senhor vem e nos encontra dormindo, e você já entendeu, tá? Dormindo aqui não é literal não, na sua cama não. Ah, porque ele vai vir à meia-noite, eu vou estar dormindo? Não, aqui é sono espiritual, tá, gente? Já pensou se Deus, Cristo Jesus vem agora, nesse momento, e para nos buscar, nos arrebatar, nos levar a estar com Ele, e pega pessoas dormindo espiritualmente? Não vai. Quando estamos de viagem marcada, não podemos dormir no ponto. Desperta a igreja, levante e Cristo te resplandecerá. Essa é a ideia, gente, esse é o ponto. Tá aí,
eu creio, mais uma aula ministrada. Que Deus em Cristo venha abençoar vocês de forma especial. É muito bom, é maravilhoso esse tema. A gente está aqui tentando trabalhar na medida do possível, poder comentar essa revista. Para mim está sendo muito bom, essa edição especial. Então peço a você aí, né, que se desejar, caso você deseje, eu não sou de ficar pressionando ninguém. Se você se sentir impulsionado aí por Deus a fazê-lo, então você, se quiser, se inscreva. Se inscrevendo, peço, já que se você decidiu se inscrever, peço que você clique no sininho para que você, às vezes, receba alguma coisa nova, uma notificação, tá? Decidindo também, o sentido de Deus, nos contactar, tá aqui o nosso contato, tá aí o WhatsApp, você pode enviar um áudio, um vídeo, alguma coisa que você quiser. Se a gente puder te atender, tiver ao nosso alcance, vai ser um prazer atendê-los, tá? Então, vocês fiquem com Deus, todos vocês. Até a próxima aula, né? Querendo Deus, e uma honra muito grande estar com vocês aqui, tá? Paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Amém.